Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui do Prepara. E hoje, meus amigos, com a antecipação das questões da prova do TJRS na parte de Direito Constitucional. Meus amigos, a meta é acertar todas as questões junto com vocês. E certamente vocês vão acompanhar o vídeo até o final, porque somente assim eu posso ter certeza que vocês estarão preparados, que vocês chegarão aptos lá no dia do concurso. Inclusive, lembrando que nós temos aí um mínimo de questões para acertar. Então, a gente não pode baixar a guarda, não importa se é sábado, domingo ou feriado, nós precisamos estar com o gás total, dando o nosso melhor até o dia da prova. Nesse momento, você pode ainda não se sentir preparado para garantir a sua aprovação, mas com o passar dos dias, dando o seu melhor, certamente você pode alcançar o seu merecimento para garantir a sua posse nesse concurso do TJRS. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Deixa eu colocar a apostila na tela. Aqui está a nossa apostila na tela, apostila elaborada por mim, professor Pedro Kuhn, uma rápida apresentação e aqui o nosso conteúdo programático do edital da FGV para o cargo de técnico. E alguns podem perguntar, mas professor, e o cargo de analista, você não tem como nos ajudar? Na verdade, todo esse conteúdo de técnico judiciário, ele cai para você que vai fazer a prova de analista. A analista tem mais conteúdo? Sim, tem mais conteúdo. Contudo, todavia, entretanto, nós temos dentro do edital de analista todo o conteúdo de técnico. Então, esse nosso vídeo certamente vai servir tanto para os analistas quanto para os técnicos. Por isso que eu solicito que todos vocês salvem meu WhatsApp e assim que sair o edital, ou melhor, assim que sair a prova, você manda para mim, para eu poder estar junto com vocês fazendo a live. Existe uma possibilidade de só liberarem a prova de analista depois de acontecer a prova de técnico. Então, lá pelo dia 1º ou 2º de dezembro, certo? Mas, de qualquer forma, já estou me disponibilizando para estar junto com vocês, corrigindo as provas, auxiliando nos recursos e fazendo todo o possível para que você esteja atingindo a sua nota necessária para a sua posse, certo? E agora sim, meus amigos, pulamos direto para uma questão da FGV que certamente estará cobrando aqui o nosso artigo 5º. Só que daí você vai me dizer, mas professor, como é que você já, aqui no início do aulão pré-prova, já adivinha qual vai ser a questão? Sendo que o artigo 5º tem 79 incisos e 5 parágrafos. E a resposta é muito simples. Eu sou especialista na sua banca, eu sou especialista em FGV. Eu consigo antecipar o que eles vão cobrar. E dentro do artigo 5º eu já vou direto para os incisos que interessam, que serão quais? Os incisos que falam em remédios constitucionais. Como assim, professor? Tem um monte de inciso aqui bem legal que fala da liberdade de crença, da inviolabilidade do domicílio, que fala das associações, do direito de propriedade, da propriedade intelectual, do tribunal do júri, meu professor. Fala também aquele dos crimes inafiançáveis, imprescritíveis e suscetíveis de anistia. E você vai girar, ou melhor, você vai pular direto para os remédios constitucionais? A resposta é sim. Pode ver que é nos remédios constitucionais que nós temos os artigos destacados em negrito e com letras maiores. Tá? Então, a nossa primeira questão aqui vai falar assim, ó. Tício estava preocupado com uma ação criminal que tramitava em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Temendo ser preso, contratou um advogado, e o advogado informou que ele poderá impetrar, letra A, mandado de segurança, letra B, habeas corpus repressivo, letra C, habeas corpus preventivo, letra D, mandado de junção, letra E, habeas data. Bom, olha só, se ele não foi preso ainda, ele pode estar entrando com um habeas corpus preventivo. O habeas corpus não necessariamente vai ser o remédio constitucional que seja utilizado somente se você estiver preso. Se você estiver na iminência de ser preso ou corre o risco de ser preso, você já pode impetrar um habeas corpus. Só que eu tenho certeza que nesse momento tem alguém que está assim, ups, estou boiando, professor. Então, se liga que eu vou fazer mais um drama e vou olhar no seu olho nesse momento pelo seguinte, olha só. Os remédios constitucionais aqui da nossa Constituição, que vão estar resolvendo questão de prova para você, eles sempre, meus amigos, eles têm palavras-chave, certo? Então, eu vou te passar agora as palavras-chave. Anota aí, ó. O habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer violação na sua liberdade de locomoção. Então, ele está preso, não pode ir para um lado, nem para outro, nem para cima, nem para baixo, está preso. Habeas corpus é o que cabe. E mesmo que ele não esteja preso ainda, eu posso estar impetrando um habeas corpus preventivo para evitar que a pessoa seja presa. Agora,
Se eu estiver falando de um direito líquido e certo, por exemplo, seu direito líquido e certo de fazer a prova de concurso e deu algum problema que evitar ou impedir você de fazer o concurso, você pode, por uma situação de extrema urgência, que é esse caso, entrar com o mandado de segurança. Você tem o direito líquido e certo de fazer o seu concurso uma vez que você se inscreveu. Agora, se você precisa estar gozando de algum direito constitucional previsto aqui na nossa Constituição, e esse direito necessita de alguma norma regulamentadora, você tem que procurar essa norma regulamentadora. Mas você não acha? O que nós temos então? Ausência de norma regulamentadora. O que cabe? Mandado de junção. Então, essa frase, essa palavra, essa expressão, ausência de norma regulamentadora, é o que vai caracterizar na prova da FGV o quê? O mandado de junção. Agora, nós temos o nosso habeas data, que é quando nós temos a base de dados que você deseja alterar. Daqui a pouco a FGV vai criar alguma historinha do tipo: a Fernanda foi casada e trocou seu sobrenome de Leivas para Oliveira e deseja alterar nos registros públicos essa informação, mas não estão permitindo acesso aos seus dados. Nesse caso, o remédio condicional correto será o habeas data, certo? E o nosso examinador da FGV gosta também e ama de paixão a ação popular, certo? Então, recapitulando: violação da liberdade de locomoção, habeas corpus; direito líquido e certo, mandado de segurança; ausência de norma regulamentadora, mandado de junção; alguma base de dados em registros públicos, habeas data; e nossa ação popular, que nós vamos ver juntos com a dica do nosso Papa Meio Moral, certo? Já vamos falar dessa dica. Mas eu precisava dar essa introdução para você entender agora sim a nossa apostila. Olha só. Primeiramente, pela ordem dos meus dedinhos, nós vamos falar do nosso habeas corpus, que fala que conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder, certo? Então, aqui eu tenho a pessoa presa. Pode ser preventivo para ela não ser presa. Depois eu tenho conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então, o que acontece? Lembre que o mandado de segurança é para direito líquido e certo, mas esse direito líquido e certo não pode ser amparado por habeas corpus e mandado de segurança. Professor, como que eu vou lembrar de tudo isso? Você tem uma saída, e justamente saída é a sigla para você lembrar desses elementos, porque o S do saída vai te lembrar que é sem amparo de habeas data ou habeas corpus. O A do saída é quando você estiver sofrendo algum abuso do poder. O I do saída é o lembrete que esse abuso de poder é por alguma ilegalidade que esteja violando. O D do saída, o seu direito líquido e certo, e essa violação é ocasionada, é perpetuada, é realizada por uma autoridade pública. Então, essa sigla saída é a saída para você acertar qualquer questão que fale sobre mandado de segurança, embora 99% das questões da FGV, basta você lembrar do direito líquido e certo. Mas, claro, a gente tem que ficar imaginando que a FGV pode tentar te complicar, porque sempre nas provas da FGV tem uma questão polêmica, tem uma questão inovadora, tem uma questão que o pessoal tem uma certa dificuldade, e torço que não seja aqui na minha matéria. Mas, se for aqui na minha matéria, nós vamos acertar, porque eu vou estar dando tudo de acordo com o perfil da FGV no decorrer do nosso encontro. Então, vamos continuar agora. Por quê? Porque o mandado de segurança pode ser coletivo também. De repente, não é só você que está sofrendo essa violação, pode ser toda uma coletividade, de repente, toda uma categoria profissional, pode ser, de repente, toda uma comunidade. Então, eu tenho, sim, um mandado de segurança coletivo que pode ser impetrado por... Agora eu parei de ler. Por quê? Porque eu tenho que decorar quem que pode impetrar um mandado de segurança coletivo. E quem pode impetrar seria o partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses e dos membros ou associados, meus amigos. Daí fica a perguntinha: tem que decorar isso? E a resposta é com certeza. E para você decorar, eu tenho esse cavalinho aqui, que é a minha famosa sigla do peão. Pode ver aqui, ó, essas primeiras palavrinhas das frases seguintes vão estar somando a sigla peão. O P, você lembra do partido político com representação no Congresso Nacional. O E, você lembra da entidade de classe. O A é a associação, essa precisa estar em funcionamento com pelo menos um ano. E, por fim, o O é a organização sindical.
Essa dica do peão é tão, mas tão perfeita, meus amigos, que até mesmo a associação, olha só, tem a letra A aqui, a associação, ela é a única que precisa funcionamento há pelo menos um ano. Inclusive, eu acho que eu vou destacar aqui essa letra A. Opa, peraí que eu apertei errado. Eu vou destacar aqui essa letra A para você lembrar do AA. Então, se eu colocar aqui ela sublinhada, acho que eu posso colocar ela um pouquinho maior também, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ao vivo. Pronto. Então, agora eu tenho associação, funcionamento com pelo menos um ano. Cuidado! Olha só. FGV já colocou que a organização sindical precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano. Que a entidade de classe precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano. E não precisa, é só a associação. A FGV já colocou que o partido político com representação na Assembleia Legislativa poderia impetrar um habeas corpus coletivo. Desculpa, um mandado de segurança coletivo, mas é partido político com representação no Congresso Nacional. Então fiquem atentos para não cair em nenhum tipo de pegadinha aqui, certo? Agora, vencido o nosso mandado de segurança, eu vou para o mandado de junção e conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de normas regulamentadoras torne inviável o exercício dos direitos e as liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Cuidado, porque eu tenho 3 direitos e prerrogativas inerentes que são protegidas pelo mandado de junção. É a nacionalidade, a soberania e a cidadania. Como que eu faço para lembrar desses 3? Eu criei aqui, ó, a sigla Só Nasci. Com essa sigla Só Nasci, meus amigos, o que nós temos? Nós vamos estar lembrando que o Só é a soberania, o Na é a nacionalidade e o Si é a cidadania. Então a sigla é Só Nasci e eu vou colocá-la um pouquinho maior para ficar mais em destaque ainda aí na sua apostila ilustrada. Alguns vão dizer, ô professor, mas a FGV já cobrou isso? Pois a FGV foi a única que cobrou. Por isso que eu falo que com as palavras-chave a gente acerta 99% das questões, mas a gente precisa fazer essas análises, nós precisamos estar atentos com a sigla do peão, com a sigla do Só Nasci, para acertar 100% das questões. Aqui eu quero acertar 100% das questões. Vocês vão gabaritar todas as questões de direito constitucional. Se você não gabaritar, eu vou magoar. Eu vou fazer assim, ó, magoei, porque você tinha que acertar todas. Agora, vencido o mandado de junção, agora eu tenho o habeas data. E conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoas do impetrante, a pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Vejam, registro ou banco de dados. Até sublinhei para você. E a letra B fala também para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Estou sublinhando os dados para vocês. Portanto, vejam, quando eu estou falando de habeas data, sempre fala em dados. Não tem erro. É impossível errar, gente. Não tem como errar. Agora, vamos para a moda agora da nossa FGV. Em 2025, eu fiz praticamente todas as questões da FGV, certo? Eu corrigi todas as questões, sejam de nível médio ou de nível superior. Inclusive, eu arrisco dizer que eu corrigi todas as questões da FGV de 2025, 2024 e de 2023, tá? E nessas últimas provas, sempre cai uma questão que fala sobre a ação popular, tá? Então, a ação popular vai ser aqui o último remédio constitucional que nós vamos destacar, e eu vou destacar com todos os detalhes para você. Primeiramente, o inciso 73 fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Parei de ler! Por quê? Porque agora eu tenho que destacar o conceito de cidadão para você. O conceito de cidadão, meus amigos, é muito simples. O conceito de cidadão é quem tem o título eleitoral. Então, se você tem o título eleitoral, significa que você pode votar, significa que você tem sua capacidade eleitoral ativa de votar e, portanto, você é uma parte legítima para propor ação popular. A FGV já trocou essa palavra cidadão aqui por qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular. E quando isso for verificado na prova, eu quero que o seu cérebro faça o seguinte: toca uma sineta, porque tá errado. Cidadão não é a mesma coisa que a pessoa. Então fiquem espertos para não cair nessa pegadinha comum da FGV. Só que daí eu fiquei pensando, muitas vezes eu fico orando quando eu faço material, eu penso, Deus, me ilumine, dirija os meus olhos, os meus pensamentos, o meu cérebro para a parte da matéria que vai cair. Aponte para mim as questões dessa futura prova. E ele apontou para mim aqui nesse inciso 73. Só que no apontamento,
a parte que troca cidadão por pessoa não era tão relevante nessa questão. E nós teremos a oportunidade de ver se esse apontamento foi tão certo ou não. Por quê? Porque o que Deus me mostrou naquela oração foi o seguinte: o que eu tenho que cuidar é a continuação. O que que a ação popular protege? E a ação popular, ela vai visar anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, o que que acontece? Para eu lembrar de tudo isso, eu trouxe o Papa argentino, até porque o Papa Novo eu nem conheço, nem sei quem é. Então, olha só, com a nossa sigla Papa Meio Moral, eu vou lembrar do patrimônio histórico-cultural, do patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, do meio ambiente e da moralidade administrativa. Foi aqui que eu sonhei que seria a nossa prova, que seria o objeto de questionamento do seu concurso. Mas eu não posso negligenciar essa parte final aqui, que fala o seguinte, ó: salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais ou de ônus da sucumbência. O que que é isso? Significa que se você entrar com uma ação popular, você, cidadão, entrar com uma ação popular, você vai entrar com uma ação popular e ela será isenta de custas, ou seja, ela será gratuita, a não ser que você impetre uma ação popular com má-fé. De repente, um prefeito municipal está lá reformando uma praça e você queria que a praça continuasse podre, imunda e cheia de pichação, porque foi o seu filho que pichou o muro. Aí você entra com uma ação popular, por exemplo, de má-fé, não apenas para evitar algo que é absurdo, né? Nós temos que preservar os nossos bens públicos e o patrimônio público, mas também para, muitas vezes, evitar que o administrador público esteja, de alguma forma, tendo a sua imagem manchada por uma ação popular de má-fé. Porque se esse cidadão entra com uma ação contra o prefeito municipal perto das eleições, por exemplo, essa ação pode cair na mídia e esse prefeito perder as eleições. Só que, na verdade, foi uma ação totalmente fraudulenta, porque não fazia o menor sentido. Mas no Brasil, meus amigos, quando a pessoa é condenada, aparece na mídia. Quando a pessoa é inocentada, ninguém fala. Então, já cansei de ver, não foi você que foi condenado, não sei o quê. Sim, fui eu. Ah, pois é. Só que eu fui inocentado depois, não sabia. Ah, não vi. A manchete foi só que você foi condenado. Então, fiquem atentos, porque essa parte final também é importante para a nossa FGV, certo? Uma vez que nós vencemos esses remédios constitucionais, o nosso próximo item certamente será o capítulo da nacionalidade, certo? Agora, lembrem, a nossa aula é sempre para ajudar você, não para atrapalhar. Eu jamais vou me perdoar se eu estiver trabalhando, se eu estiver abençoando vocês com conhecimento de alguma forma atrapalhar. Por isso que eu trouxe para vocês esse material completinho. Por isso que o material está cheio de informações. Por isso que no material eu estou com todo o conteúdo. Para que você, caso esteja ansioso ou queira ler tudo, possa ler. Mas eu aposto que eles vão pular do artigo 5º direto para o artigo da nacionalidade. E primeiramente, aqui no artigo da nacionalidade, eu não destaquei quem são os brasileiros natos e quem são os brasileiros naturalizados, porque o que vai responder para mim a nossa questão, deixa eu só arrumar aqui, parece que teve um salto de formatação aqui. Deixa eu só ver o que aconteceu com a nossa apostila. Pronto. Agora tinha um enter a mais aqui, não entendi o que que aconteceu. Mas o que eu destaquei aqui foi a alteração trazida pela redação da emenda constitucional número 131 de 2023, que fala sobre o cancelamento da sua naturalização. Então, aqui estão os artigos que eu aposto que vão responder a sua questão de prova. Só que tem um detalhe: você não consegue entender corretamente esses incisos, ou melhor, esse parágrafo 4º e os seus incisos, se você não dominar o conceito de brasileiro nato e naturalizado. Certo? Então, eu vou tratar com vocês o conceito de brasileiro nato e naturalizado e depois nós pulamos lá para os incisos para nós podermos estar compreendendo ele de forma magistral. E mais, meus amigos, a nossa FGV vai colocar aqui questões práticas. E a questão prática vai ser mais ou menos assim. Plínio é alemão e casou com Maria, que é angolana. Estão de férias no Brasil e nasceu a sua filha Ana. Um mês depois, viajaram para a Alemanha e a Ana morou lá até os seus 22 anos. Voltando ao Brasil para conhecer o seu país natal, decidiu se candidatar ao cargo de presidente da República. Neste caso, letra A, não poderá se candidatar, pois ela é uma estrangeira. Letra B, não poderá se candidatar porque ela é uma brasileira naturalizada. Letra C,
poderá se candidatar, pois ela é uma brasileira nata? Essa será a resposta certa. Talvez eu tenha uma resposta mais completa. Por exemplo, poderá se candidatar caso tenha a idade mínima constitucionalmente estabelecida e seja uma brasileira nata. Esse está mais completo, porque o cargo de presidente da República exige 35 anos. Então vejam que dentro desse capítulo sempre e sempre nós temos questões práticas. E por isso eu preciso dominar esses conceitos de brasileiro nato e naturalizado. Então, começando pelos brasileiros natos, serão brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do Brasil. Então, no exemplo que eu dei agora há pouco, em que o pai era alemão e a mãe era angolana, eles estavam de férias no Brasil, certamente que a filha será brasileira nata. Por quê? Porque em nenhum momento eu falei que algum dos pais estava a serviço do seu país. Se fosse um cidadão alemão trabalhando para a Alemanha, daí sim. Se fosse uma mãe angolana trabalhando na embaixada angolana, daí sim, mas eu não falei nada disso. Portanto, se nasceu aqui no Brasil, atrai o critério jus soli, ou seja, o critério territorial. Portanto, brasileira nata será. E daí eu trouxe aqui uma tabelinha que resolve qualquer situação. Então, a pessoa nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros e estão a passeio, será brasileiro nato. Agora, nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros a serviço do seu país, então será estrangeiro. E se nasceu no Brasil e os pais são estrangeiros, estão a serviço de outro país que não o seu, será brasileiro nato também. Então imagina que a FGV criou uma espécie de questão assim, Tício é alemão, Maria é angolana, certo? E Maria está trabalhando na embaixada portuguesa e nasceu a sua filha aqui no Brasil. Pergunta, brasileira nata ou naturalizada? Certamente brasileira nata, porque a mãe é angolana e está trabalhando na embaixada portuguesa. Para fazer valer a nacionalidade e ela ser estrangeira, a pessoa, o pai precisa estar trabalhando, o pai ou a mãe precisa estar trabalhando a serviço do seu país, do seu país. Até vou destacar um pouco mais aqui esse seu país para você lembrar. Agora, tivemos uma pergunta bem interessante, eu achei bem interessante, pelo menos. Olha só, um aluno perguntou o seguinte: ô professor, precisa ser os dois pais que estão trabalhando no seu país, pelo seu país? Não, basta apenas um. Então, no exemplo que eu dei agora, se somente o Tício for alemão e a mãe for angolana e for dona de casa, e a nossa criança nascer aqui no Brasil, mas Tício está trabalhando para a embaixada alemã, nós teremos aí uma criança estrangeira, certo? Então, fiquem atentos, pois essa foi uma dúvida que eu acho que apareceu no nosso grupo de WhatsApp. Só que não é esse o único exemplo de brasileiro nato. Eu tenho também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, agora eu estou viajando com a Pietra e com a Kátia, mas estou viajando a trabalho para o Itamaraty, que é a nossa embaixada aqui, que indica que nós estamos trabalhando por alguma missão consular ou com algum embaixador. Então, se eu estou a serviço do Brasil, daí, se nasceu algum filho meu lá no estrangeiro, ele será brasileiro nato. Agora, se eu estou a passeio, estou na Disney, por exemplo, nasceu lá no estrangeiro, em tese, a criança será estrangeira. Então, nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço no Brasil. Ah, professor, mas eu vim em algum lugar que se eu pegar e registrar a minha filha ou meu filho lá na Disney, por exemplo, daí ela será brasileira nata. Sim, mas não é a letra B que fala. A linha que fala sobre isso, meus amigos, é a linha C. Olha só. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, ó, tem outra hipótese, tá? Eu nasci lá na Disney. Meus pais estão a passeio. Eles me registraram na embaixada. Beleza, eu sou brasileiro nato. Só que, de repente, eles estão a passeio num país que não tem embaixada brasileira. Então, o que acontece? Agora eu leio após o ou. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, o que aconteceu? Se, hipoteticamente, eu nasci num país que não tinha embaixada brasileira, então, até eu atingir a minha maioridade, e enquanto eu não optar pela nacionalidade brasileira, eu serei um estrangeiro. Mas, no momento em que eu opto pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade, seja qual for a minha idade, pode ser 40 anos de idade, no momento que eu opto pela nacionalidade brasileira, eu sou um brasileiro nato. Por quê? Porque eu nasci no estrangeiro, mas eu sou filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Vejam o poder que tem essa nossa Constituição, né? Porque eu consigo transformar uma pessoa em um cidadão brasileiro, mesmo que ele tenha nascido em outro país e já
seja maior. Basta ele ser filho de pai ou mãe brasileira e venha para o Brasil e opte por qualquer tempo ou a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, certo? Todos eles são brasileiros natos. Os brasileiros naturalizados estão no inciso 2, olha só. Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Preste atenção, porque a nossa FGV adora esses números, então vou destacar esse 1 ano aqui para vocês nesse momento. E na letra B fala um outro número, olha só. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, meus amigos, aqui eu tenho mais um destaque para vocês, que é esses 15 anos. A FGV adora trocar esse 1 ano, adora trocar esses 15 anos, certo? Então, meus amigos, agora que nós dominamos o que são brasileiros natos e naturalizados, aqui dentro do capítulo da nacionalidade tem algumas outras regras. Depois eu destaquei aqui a dica mp3.com para nós lembrarmos quais são os cargos privativos de brasileiro nato, que é muito importante nós decorarmos, mas basta eu saber o conceito de brasileiro nato e naturalizado para eu dominar esse parágrafo 4º, que é o parágrafo que vai cair para vocês, certo? Então, olha só. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro o quê? Parei de ler. Como assim, professor? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro? Quando isso acontece? Muito simples, olha só. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, eu tenho duas situações aqui para o brasileiro naturalizado perder a sua naturalização, porque ele cometeu uma fraude relacionada ao processo de naturalização. Olha o desenho aqui que eu fiz para vocês, como se ele tivesse entregue documentos falsos, ou ele teve algum atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Eu coloquei aqui o brasão da República para vocês lembrarem dessa situação. Agora, cuidado, meus amigos, porque esse inciso somente é aplicado aos brasileiros naturalizados. Prestem atenção. Somente os brasileiros naturalizados podem ter, por exemplo, uma fraude num processo de naturalização, né? Óbvio. Agora, quando eu falo isso, daqui a pouco o mini aluno pode vir na minha cabeça e perguntar: ô professor, então somente brasileiros naturalizados podem perder a nacionalidade? É? Negativo. Prestem atenção porque eu não falei isso. Eu só falei que o inciso 1º se aplica somente aos brasileiros naturalizados. Mas um brasileiro nato também pode perder a nacionalidade por meio do inciso 2, porque olha só, ele pode fazer o pedido expresso da perda da nacionalidade. Então, o brasileiro vai perder a nacionalidade se fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patridia. E esse inciso, atualmente, 2025, é o favorito da FGV. É o que ela mais adora. Então, aposto que esse vai responder a sua questão, certo? O que acontece? Imagina que eu sou um brasileiro nato, tranquilo. Só que daí eles vão colocar lá uma historinha que eu sou brasileiro nato e tudo mais, e daí eu decidi não ser mais brasileiro nato, porque eu quero, no futuro, ter cidadania italiana. Daí eu venho e faço o pedido expresso da perda da nacionalidade, e daí vai colocar assim, ó, marque a alternativa que a autoridade competente deverá tomar como iniciativa. Letra A, cancelar a nacionalidade brasileira do fulano? Ou negar a perda da nacionalidade, porque nesse caso estamos diante de uma situação de apatridia. Essa será a resposta certa. Por quê? Porque se eu tenho interesse de ter uma outra cidadania, o que eu faço? Eu adquiro a outra cidadania. Depois eu peço para perder a cidadania brasileira, certo? Essa é a ordem correta. Porque se eu chegar e falar, não quero mais ser brasileiro, beleza, você é o quê? Eu não sou nada agora, eu quero ser o cidadão italiano no futuro. Bom, então eu não vou permitir, por quê? Porque senão eu vou te acarretar a situação de apatridia, que é você ficar sem pátria. Então, se você trouxer a documentação dizendo que você agora tem uma outra cidadania, daí eu posso cancelar a sua cidadania brasileira. Mas até lá, não pode. E essa regra vale para brasileiros natos e naturalizados. Simples assim. Só que agora gera uma outra dúvida. Ô, professor, tá, se eu sou brasileiro nato naturalizado, daí eu consigo a cidadania italiana. Daí eu venho no Brasil e cancelo a minha cidadania brasileira. Daí eu tô faceiro, feliz e serelepe lá na Itália, abrir uma pizzaria.
Tô do lado da Torre de Pisa lá. Tá quase caindo na minha cabeça aquele prédio torto. Mas, do nada, eu penso, nossa, até que é legal aqui essa Torre de Pisa. Mas esses prédios são muito velhos. Nossa, aqui, a Itália toda mofada. Não tô gostando daqui. O pessoal fica falando italiano, parece que estão xingando a pessoa. Não quero mais aqui, eu quero voltar para o calor do Brasil. E daí a pessoa volta. Pergunta: uma vez que ela abriu mão da cidadania brasileira, ela pode voltar a ser brasileira? A resposta está aqui, nesse parágrafo 5º, que fala o seguinte: a renúncia da nacionalidade nos termos do inciso 2 do parágrafo 4 desse artigo não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. Ou seja, se hipoteticamente deu alguma coisa errada, eu posso voltar para a autoridade brasileira, que no caso é o juiz federal. Casos de nacionalidade são julgados na Justiça Federal, segundo o artigo 109 da Constituição. Então eu posso chegar e dizer: olha, gente, me arrependi, não quero mais ser estrangeiro, desejo ser um cidadão brasileiro novamente. Então, essa renúncia da nacionalidade não impede eu de readquirir a minha nacionalidade brasileira originária. Então, meus amigos, essas são as informações relativas à nacionalidade e, portanto, vencemos mais uma questão da prova. Agora, na continuação, você vai ver que nós temos aqui os direitos políticos, que aqui eu não destaquei nada, porque aqui é aquela decoreba básica, né? Que é quem é que tem o voto obrigatório, mais de 18 anos, certo? Quem tem o voto facultativo, entre 16 e 18, o analfabeto e mais de 70, e quem tem o voto proibido, que são os estrangeiros e os conscritos. Isso é aquela decoreba básica. Também eu tenho a decoreba básica aqui da idade mínima constitucionalmente estabelecida para os cargos eletivos, né? E, inclusive, eu tenho as dicas aqui para você lembrar. Dentro dos direitos políticos, meus amigos, eu destaquei informações sim, mas eu não destaquei as informações que são essas decorebas básicas. Eu decorei para vocês o que a FGV gosta, porque eu sou especialista na FGV, até enrolei a língua. Pronto, vou tomar um golinho d'água, eu até me emocionei. Já estou vendo a sua próxima questão da prova. Olha só, pay attention aqui, preste atenção, tá? O parágrafo 6º e o parágrafo 7º são os campeões de concurso da FGV. E o parágrafo 6º fala o seguinte, ó: para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parei de ler. Olha quantas coisas nós temos de informação importante aqui no parágrafo 6º. Por quê? Porque, primeiro, refere-se somente aos chefes do executivo, prefeito, governador e presidente. Segundo, nós sabemos que temos a possibilidade de reeleição. Isso está destacado aqui no parágrafo 5º, tá? Que ele pode ser reeleito para um período subsequente. Então, a segunda informação que eu tenho que destacar é a seguinte: se eu estiver concorrendo para o mesmo cargo, eu não preciso me afastar. Vejam que, hipoteticamente, o presidente Lula não vai se afastar ano que vem para concorrer à sua reeleição. Bolsonaro não se afastou do cargo para concorrer à reeleição. A Dilma não se afastou do cargo para concorrer à reeleição. O Lula, anteriormente, não se afastou do cargo para concorrer à reeleição. Por quê? Porque não precisa. O parágrafo 6º diz que para concorrer a outros cargos, eles precisam renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses. Exemplo, nosso governador Eduardo Leite. Para os íntimos como eu, o Dudu Milk. O Dudu Milk queria concorrer ao cargo de presidente da República nas últimas eleições. Então, 6 meses antes da eleição, ele renunciou ao cargo de governador. E daí assumiu, na época, se eu não me engano, o delegado Ranolfo, não foi? Alguma coisa assim. Mas o fato é que ele renunciou, obedecendo, portanto, o parágrafo 6º, que é campeão da nossa FGV, certo? Agora, já caiu tantas vezes o parágrafo 6º esse ano de 2025 na FGV, que eu pensei o seguinte: não vou deixar a FGV estar me enganando, até porque esse aulão pré-prova serve para os analistas e técnicos, então de repente eles colocam uma questão de parágrafo 6º para técnico ou para analista e colocam a questão de parágrafo 7º para técnico ou para analista. Então, eu tenho que estar atento ao parágrafo 7º também, que fala o seguinte, olha só: são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador do estado ou do território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular ao mandato eletivo e candidato à eleição. Portanto, nós temos aqui a chamada inelegibilidade reflexa dos nossos parentes. Por quê? Porque se eu sou um presidente, um governador ou um prefeito, eu não posso ficar elegendo os meus parentes lá na minha cidade, no meu estado ou no meu país. Por quê? Porque nós precisamos ventilar a política, nós precisamos estar transformando a política, nós precisamos que troquem os políticos, eles não podem se perpetuar no poder, senão acontece essa meleca que está no Brasil, que é a mesma classe dominante desde
da década de 90. Então, esse parágrafo 7º tenta evitar essa situação, certo? Agora, fiquem atentos com a tabela da jurisdição, porque o cargo de presidente e vice, a jurisdição é todo o país. Então, os filhos do Lula, por exemplo, não podem concorrer a absolutamente nenhum cargo no país inteiro. Claro, salvo se eles já forem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição, que foi o caso dos filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro já eram vereadores, já eram deputados, já eram senadores, estavam junto com ele que era presidente. Então, no momento que ele concorreu à reeleição, todo mundo concorreu à reeleição junto e foram eleitos novamente. Por quê? Porque está previsto e permitido no parágrafo 7º. Agora, se liga que dentro dessa tabela de jurisdição, o governador, a jurisdição é o Estado. Então, por exemplo, nós não temos o Ratinho Júnior como governador do estado do Paraná. Imagine que o Ratinho pai fosse governador do estado de São Paulo. O fato de o Ratinho pai ser governador do estado de São Paulo não implica em o Ratinho Júnior não poder ser governador do Paraná. Por quê? Porque mudou de estado, mudou a jurisdição, certo? Se o Ratinho fosse presidente da República, Ratinho Júnior não poderia ser governador. Por quê? Porque daí o estado está dentro do país. Mas se eu estou na jurisdição estadual e eu mudo de estado, daí não tem essa inelegibilidade reflexa. E a mesma coisa com prefeito e vice. Eu não posso estar elegendo os meus filhos dentro da mesma cidade, mas se eu for para outra cidade, pode com certeza. Aqui eu poderia até entrar no mérito de alguns julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal que falam que um prefeito não pode ter 3 mandados subsequentes da prefeitura, mesmo que tenha trocado de município. E por quê? Por que o Supremo Tribunal falou isso? Porque o Supremo Tribunal Federal trouxe uma argumentação dizendo que não querem criar no Brasil a figura do prefeito profissional. Então imagina, eu sou prefeito de Canoas, eu fico 4 anos mais 4 anos. Daí no ano seguinte eu vou ser prefeito de Esteio. Daí todo mundo de Esteio vai dizer, olha, o Pedro foi um excelente prefeito em Canoas, então ele vai ser excelente aqui em Esteio. Mas o que acontece? O Supremo Tribunal Federal não permite essa situação. Então, se você foi prefeito 4 mais 4 anos, você não pode concorrer à prefeitura novamente. Pode até concorrer a outro cargo, mas não o cargo de prefeito. Bem interessante esse julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, né? Daqui a pouco aparece numa prova de analista aí, eles cobrando algum julgamento, eles cobrando alguma jurisprudência recente do Supremo, e daí a gente acerta. Lembra que geralmente nas provas de direito constitucional, principalmente na prova de analista, eles perguntam assim, ó, uma alternativa de acordo com o entendimento recente do Supremo. Só que daí você lê as alternativas e responde com base nos artigos da Constituição. Só que, eventualmente, pode aparecer algum pedido dessa jurisprudência. Então, essa é com certeza a favorita e mais recente aí do Supremo. Certo, meus amigos? Na sequência, nós temos essa organização do Estado, e aqui dentro dessa organização do Estado, a gente sabe o que a FGV sempre cobra, né? O que ela sempre cobra? Eu tenho 2 coisas que ela sempre cobra aqui, mas a primeira delas você vai até dar risada, né? Que é a nossa competência privativa da União. Que é aquela dica do capacete PM, para você decorar, que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E esse artigo 22, meus amigos, sempre e sempre cai, confrontando com o artigo 24, que traz a nossa competência concorrente. Olha só, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E para eu lembrar do direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, eu tenho a nossa sigla FUTEP, que a gente lembra aqui do futebol, né? A sigla é FUTEP, portanto. E olha só, em 99% das questões, quando cai, somente eu sabendo a sigla FUTEP eu já acerto. É uma loucura. É muito, mas muito fácil. É artigo que assusta o concurseiro, mas quando você tem a manha do FUTEP, você passeia pelas questões. Agora, por que eu falei que 99% das questões a gente acerta? Por que eu não acerto 100%? Porque dentro do nosso artigo 22, olha só, eu tenho que compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social, e daí lá no artigo 24 fala que compete concorrentemente à União legislar sobre Previdência Social. Até vou colocar maior aqui essa letrinha. Previdência Social. Então não confundam essa Previdência Social com aquela assistência social. Assistência social é privativa da União. Previdência Social é legislação concorrente. Outra informação importante. Se eu voltar lá no artigo 22, professor, para de voltar, mas eu preciso destacar, olha só, porque dentro aqui da nossa competência privativa eu tenho o direito processual. Direito processual, certo? Só que olha o que fala lá no artigo 24, que esse eu já destaquei, compete legislar concorrentemente
procedimentos em matéria processual, certo? O bom é que esse material completinho, já que estou entregando para vocês, ele está completo. Se hipoteticamente eu tivesse esquecido de dar esses destaques, eu coloquei notas de rodapé para você não errar, certo? Então fiquem atentos. Sempre cai uma questão como essa. Se não cai uma questão como essa, o que vai cair? Vai cair esses parágrafos aqui do artigo 24, certo? Por isso que eu tenho aqui uma Hello Kittyzinha com a roupinha do demônio, que eu vou dar um Enter, tá? Para ficar mais ou menos tudo na mesma página. O que fala esse parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, parágrafo quarto, que é a segunda prioridade dentro aqui desse capítulo. Muito simples, olha só. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, dentro das competências do artigo 24, a nossa União traz normas gerais e os estados legislam sobre as normas específicas, certo? Agora continua. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, no momento que a União legisla sobre as normas gerais, ela não está impedindo os estados de legislar também. É o que fala o parágrafo 2º. Bem simples. Agora, começa a dificuldade. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, quero legislar sobre pesca em alto mar. Vou pegar a lei federal. Ih, não tem. Ah, mas eu tenho um litoral totalmente diferenciado aqui no Rio Grande do Sul. É só aqui que nós tomamos banho no chocolate. É só aqui que nós pulamos esgotinhos. É só aqui que a gente suja o pé com piche. Então, é diferente a nossa pesca. Mas eu não tenho lei federal. Puxa, eu queria legislar. Então, o Estado pode legislar de forma plena. Certo? Agora, cuidado. Porque no momento em que tiver a superveniência de lei federal sobre as normas gerais, nós teremos a suspensão da eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, olha só, acompanha o caso aqui, porque a FGV gosta de, nesses parágrafos, também colocar questões práticas, tá? Imagine que o Estado do Rio Grande do Sul tenha legislado de forma plena sobre, por exemplo, pesca em alto mar aqui no nosso litoral aberto, cheio de piche, cheio de chocolate e cheio de esgoto, certo? Daí, pesquisou, não tem legislação federal, legislamos de forma plena. Daí, veio, anos depois, a União e fez uma legislação sobre pesca. Exemplo, tá? O que acontece? Essa legislação da União vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for ao contrário. Vai suspender a eficácia, não vai revogar, vai suspender a eficácia. Por que suspender a eficácia? Porque se a União resolve revogar a lei, a nossa lei estadual passa a valer novamente, certo? Então, cuidado, porque eu tenho aqui suspensão da eficácia como palavra-chave para acertar essa informação do parágrafo 4º. E se você venceu, compreendeu esse parágrafo 4º, você já pode avançar comigo para as nossas próximas pegadinhas, que coloquei uma Hello Kittyzinha com o roupinha do demônio e aqui tem um motivo muito, mas muito especial. E o motivo muito, mas muito especial é que na prova recente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a FGV, ela nos surpreendeu colocando na prova aquela clássica tabela do número de vereadores dos municípios de acordo com o número de habitantes. Uma tabela que ninguém decora, uma tabela muito chata. Uma tabela que eu erraria a questão da prova se eu estivesse resolvendo lá ao vivo. E quando eu corrigi no meu canal do YouTube aquela prova, eu disse, gente, eu não sei, eu vou chutar. Chutei, graças a Deus, mais ou menos na média e acertei. Mas o fato é que aquela tabela é muito chata. E a FGV gostou da repercussão daquela questão da tabela dos vereadores. E eu pensei, na prova do TJ eles vão cobrar uma outra tabela. E a tabela é essa do artigo 27. Eles não vão querer cobrar a mesma coisa, mas eles vão cobrar uma outra tabela que raramente aparece nas provas da FGV. E está aqui, é o artigo 27, por isso que nós temos aqui a nossa Hello Kittyzinha com a roupinha do demônio. Então, olha só, o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, para você entender essa regra, eu trouxe aqui, ó, que nós teremos o número de deputados federais vezes 3 para encontrar o número de deputados estaduais. Como assim? Não entendi. Olha só, se eu tiver 12 deputados federais, eu tenho que multiplicar por 3 para encontrar o número de deputados estaduais, que serão 36. Agora, olha só, se eu tiver 13 deputados federais, se eu multiplicar 13 vezes 3, eu terei 39, certo? Mas como que eu vou fazer? Eu vou fazer 12 vezes 3, que dará 36, e somarei 1, que totalizará 37. Olha o outro exemplo, 14. Eu faço 12 vezes 3, dá 36. Só que eu somo mais 2, porque é o que eu somo acima do 12.
Então, eu tenho 14, portanto, 38, ó. Vou fazer a conta de novo, ó. 3 vezes 12, 36, mais 2. Por que mais 2, professor? Porque é 12 mais 2. Olha o outro exemplo, eu tenho 15, né? Se eu tenho 15, o máximo que eu posso multiplicar por 3 é 12, tá? Então, eu tenho que fazer 12 vezes 3, 36, mais 3. Por quê? Porque 15 menos 12 dá 3. E daí eu encontro 39 deputados estaduais. Vocês têm alguma dúvida que essa questão vai aparecer? Não tenham dúvida, porque ela vai aparecer. O que mais que nós destacamos? Na sequência, olha aqui, ó, eu nem destaquei a tabelinha dos nossos municípios, que está aqui, tá? Inclusive eu tenho a tabelinha, mas eu não destaquei. Se eu não me engano, a resposta certa do Ministério Público do Estado foi essa aqui. O município lá tinha 150 mil habitantes, daí ele tinha que me dizer quantos vereadores teriam. Então, teriam até 19 vereadores, certo? Mas eu não destaquei porque eles não vão cobrar novamente isso aqui. Eles cobraram para o Ministério Público, porque o Ministério Público faz o controle dos municípios, né? É o fiscal da lei dos municípios. Então, isso é interessante para o Ministério Público, mas não é interessante para nós, o Tribunal de Justiça. Depois, nós já entramos aqui no capítulo dos servidores. E o capítulo dos servidores, meus amigos, olha onde está a réu que tinha com a roupinha demônio. Vou dar um enter aqui, vou tomar uma aguinha, para a gente visualizar o porquê que esse artigo vai. Dentro da nossa legislação institucional, o edital mandou vocês estudarem a Lei 10.098 de 94, que é o Estatuto dos Servidores aí do Estado do Rio Grande do Sul, certo? E lá, nos artigos iniciais, artigo 3, 4, fala sobre cargos em comissão e funções de confiança. E lá, inclusive, fala que os cargos em comissão são os demissíveis ad nutum e as funções gratificadas são privativas de quem possui um cargo efetivo. Ah, professor, mas que rolo? Eu explico. Cargo efetivo é você que é concursado, você que entra pela porta da frente do serviço público. Já quem entra como CC, cargo de confiança, não entra pela capacidade de estudo ou pela aprovação no concurso. Entra pelos seus contatos, entra pelo networking. De repente, ele conhece lá um desembargador, conhece um prefeito, conhece um deputado e entra como cargo de confiança, CC. Esse cargo de confiança não é concursado, não é estável, é demissível ad nutum, pode ser demitido a qualquer momento, e ele não tem acesso às funções gratificadas dentro do nosso tribunal. Todas essas informações ficam bem claras lá na nossa Lei 10.098 de 94, que justamente os poucos artigos que a FGV mandou você estudar dizem respeito justamente a essas peculiaridades aí dos cargos em comissão e das funções gratificadas. No momento em que eu caso aquela informação com a Constituição, eu vejo o interesse da FGV de mostrar alguma coisa aqui. Por isso que eu destaquei esse inciso 5, que reforça isso. Olha só, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira em condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Por isso que eu coloquei aqui a malinha, ó, DCA. Por que DCA? Direção, chefia e assessoramento. Agora, nós tivemos um probleminha de nomenclatura aqui, porque a Lei 10.098 fala muitas vezes em função gratificada. E aqui, na Constituição, fala em função de confiança, certo? As duas, para efeito de prova, nós vamos considerar que é a mesma coisa. Por quê? Porque ambas têm a característica de serem exclusivas para quem é concursado, para quem é ocupante de cargo efetivo, certo? Então, muita atenção. E esse joguinho de palavras aí, eu sei que muitas vezes você está acostumado a ver com o professor de direito administrativo, pode não estar acostumado a ver comigo, mas eu domino esse joguinho de palavras. Então, para você acertar a questão da prova, tira essa neura de diferença de função gratificada da 10.098 e função de confiança da Constituição. Para todos os efeitos, será a mesma coisa. Vai com esse raciocínio que você vai acertar mais uma questão na sua prova. Depois dessa informação, o que mais que nós vamos destacar aqui no nosso material? Onde está o nosso próximo artigo? É o artigo 38, que fala sobre o mandato eletivo do servidor público. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Vou dar um enter para ficar na mesma página e já vou me antecipar. Olha só. Você, concursado do Tribunal de Justiça, imagina que você é concursado e concorreu a uma eleição e foi eleito ou governador, ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou presidente. O que acontece com você?
Esses são os cargos estaduais ou federais. Nesses casos, você sempre vai se afastar do seu cargo e receber a remuneração do cargo para o qual você foi eleito. Então, vou receber meu salário de deputado, de senador, de governador ou de presidente. Agora, quando eu desço para o degrau hierárquico municipal, é a partir daqui que começam as diferenças. Por quê? Porque se eu for eleito para o cargo de prefeito, eu me afasto do meu cargo do Tribunal de Justiça e vou ser prefeito, certo? Mas, contudo, todavia, entretanto, eu posso optar pela remuneração. Ao invés de eu receber o cargo de prefeito municipal, a remuneração dele, eu posso receber a minha remuneração do Tribunal de Justiça. Legal isso, né? Isso até seria legal, porque daí eu posso dizer assim, ó, Pedro Kuhn, oficial de justiça, avaliador federal, eu quero ser prefeito da sua cidade, mas se eu for prefeito, a cidade vai economizar com o meu salário, porque eu vou continuar recebendo o salário da União. Acaba sendo um bom argumento. Mas para você que é concursado, o melhor cargo acaba sendo, sabe qual? O de vereador. Por quê? Porque o vereador é o único. Se você tiver compatibilidade de horário, você pode permanecer trabalhando no seu cargo público e ser vereador ao mesmo tempo e receber os dois salários. Agora, se não tiver compatibilidade, daí você vai ser apenas vereador e daí também vai optar pela remuneração, assim como o prefeito. Nessas rápidas palavras, eu expliquei para vocês todo o artigo 38 e os seus incisos. Querem ver? Olha só. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Tá? O mandato eletivo federal, estadual ou municipal é deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Depois, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração, para economizar o dinheirinho do município. Depois, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Ou seja, a única hipótese em que eu cogito eu ter compatibilidade de horário é se eu for eleito vereador, certo? E, por fim, em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. E por que não conta para a promoção por merecimento, professor? Porque se eu não estou trabalhando no meu cargo, não tem como saber se eu sou merecedor da promoção, certo? Então, se eu estou desempenhando meu mandato eletivo, conta meu tempo de serviço público para aposentadoria, etc., mas não para promoção por merecimento, certo? Então, fiquem atentos com essas informações, pois vencemos mais uma questão da sua prova. Ô, professor, deixa eu te dar um toque. Você já colocou mais questões da prova do que está previsto lá no edital da FGV? Pois é, mas lembre que eu estou tentando acertar todas as questões de técnico e de analista e de técnico. Então, por isso que o nosso conteúdo está completinho, por isso que a nossa apostila está bem rechochuda aqui, para você ter condições de acertar todas. E se Deus quiser, vamos acertar com essa revisão. Agora, qual que é o nosso próximo artigo destacado aqui na nossa apostila? Onde está o nosso próximo artigo? Onde está o nosso próximo artigo? Estamos aqui agora dentro do nosso Poder Judiciário. Dentro do nosso Poder Judiciário, meus amigos, eu destaquei para vocês o seguinte, tá? Primeiramente, eu quero destacar sobre o 5º Constitucional, porque 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados, ou seja, dos tribunais de justiça e do Distrito Federal e territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, olha só, o órgão de representação da OAB, o órgão de representação do Ministério Público, entrega para o Tribunal de Justiça 6 nomes. 6 nomes, para dentro desses 6 nomes, eles pegarem 3 nomes, e daí esta lista tríplice ser encaminhada ao presidente da República. Tá? Então, o primeiro passo é uma lista sextupla. Veja o desenho que eu coloquei aqui, ó. 6 nomezinhos naquela mãozinha dentro daquela casinha. Depois, o Tribunal de Justiça tira 3 nomes, mantém 3 nomes e encaminha para o presidente da República para a nomeação dos nossos desembargadores, certo? Agora, se liga, olha só. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que,
nos 20 dias subsequentes, escolherá um dos integrantes para a sua nomeação. Aqui, meus amigos, ele está falando do poder executivo. E eu cometi um ato falho, porque eu falei em presidente da República. O que acontece? O presidente da República vai nomear os membros dos tribunais federais. Federais. TRF, TRE. Agora, os tribunais dos estados, quem nomeia é o governador do estado. Então, a lista tríplice é entregue para o Eduardo Leite, para o Dudu Milk, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Daí você está pensando o seguinte: ô professor, por que você está fazendo todo esse drama nessa matéria? Te explico, olha só. Estamos aqui na nossa revisão de direito constitucional. Mas dentro da nossa revisão de legislação institucional, nós estudamos a competência do nosso Tribunal Pleno e do nosso órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E a pergunta que eu te faço, eu quero saber se você lembra. Qual dos dois vai estar transformando a lista sextupla em lista tríplice? É o Pleno ou é o órgão especial? E a resposta eu já te dou. É o órgão especial. Porque o Pleno somente faz as eleições dos cargos de direção, presidente, 3 vices e corregedor, e da metade eleita do órgão especial. O órgão especial é o que vai transformar essa lista sextupla do artigo 94 na lista tríplice do parágrafo único do artigo 94. Certo? Então, uma questão sobre isso é favorita, principalmente na prova de TJ aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, e por isso eu destaquei esse artigo 94 aqui como um dos primeiros artigos destacados dentro do nosso Poder Judiciário. Depois eu trouxe as vedações dos juízes, tá? Que são diferentes dos servidores, mas são idênticas aos dos membros do Ministério Público. Se eu for pegar lá o artigo 129 da Constituição, vai trazer as vedações dos membros do Ministério Público, e as vedações são iguais a essa dos juízes. Então eu tenho 2 lugares do nosso edital, 2 lugares da nossa Constituição, trazendo as mesmas informações. Então, se eu tenho em 2 lugares a mesma informação, a chance de cair é duplicada, certo? Então, olha só, o que é vedado aos juízes, que também é vedado aos membros do Ministério Público? É vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, certo? Também é vedado receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação de processo. O juiz julga. O membro do Ministério Público é fiscal da lei, então eles não podem receber custas mesmos, né? O que mais? É vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Essa vedação está para o juiz e para o membro do Ministério Público, não está para os servidores. Então, por exemplo, eu sou oficial de justiça vinculado ao TRT da 4ª Região. Eu posso ser filiado a partido político, sem problema. Mas é vedado receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então imagina um juiz recebendo R$1 milhão da Rede Globo. Todo mundo sabe que ele está sendo comprado pela Rede Globo. E por fim, a última vedação, que vale também para o membro do Ministério Público, tá? Lá no artigo 130, ou é o 129, eles falam que aplique-se a disposição do artigo 95, inciso 5, para os membros do Ministério Público. E que disposição é essa? É que é vedado exercer a advocacia no juiz ou tribunal no qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Ou seja, nós estaremos nos aposentando e precisamos ficar 3 anos em quarentena. Porque até pouquíssimo tempo atrás, os desembargadores se aposentavam no Tribunal de Justiça e já abriam no dia seguinte um escritório da advocacia, falando assim, ó, escritório da advocacia do desembargador fulano de tal. E os clientes vão tudo lá, né? Porque a pessoa olha, pô, esse cara estava no Tribunal de Justiça até ontem, então ele sabe tudo do Tribunal de Justiça, ele vai ganhar todos os processos para mim. Então a Constituição, verificando esse tipo de situação, ela não permite que isso aconteça, ela manda ficar aí nessa quarentena. Lembrando que essa quarentena é na jurisdição a qual ele se afastou. Se eu sou um desembargador do Tribunal de Justiça, eu não posso advogar na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça, mas eu posso advogar na Justiça do Trabalho. Eu posso advogar no TRF, certo? Então, cuidado, que a limitação é na jurisdição. E também posso estar advogando em outro estado, né? Porque o Tribunal de Justiça tem jurisdição aqui no Rio Grande do Sul, mas eu posso advogar em Santa Catarina ou posso advogar lá no Paraná. Continuando, meus amigos, ainda dentro aqui do nosso Poder Judiciário, eu tenho a chamada reserva de plenário no artigo 97, porque somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público. Então, meus amigos, se aparecer lá na hora da prova uma questão mais ou menos assim, em determinada Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o relator verificou
que a decisão do juiz anterior padece de inconstitucionalidade. Nesse caso, o relator deverá, letra A, decidir de plano. Letra B, encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal. Letra C, encaminhar ao Superior Tribunal de Justiça. Letra D, suspender imediatamente o julgamento. Ou letra E, encaminhar o processo para o órgão especial. Essa será a resposta na sua prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como nós temos 170 desembargadores, eu tenho o órgão especial composto de 25 desembargadores. Então, é eles que vão estar julgando essa matéria de inconstitucionalidade nessa sede de controle difuso de constitucionalidade. Se fosse um controle concentrado de constitucionalidade, daí seria nas mãos do Supremo. Mas o controle difuso no Tribunal de Justiça é trazido pelo nosso órgão especial. Artigo 97, show de bola para a FGV. Depois do nosso artigo 97, certamente vocês já viram o artigo 100, que foi alterado aí pela nossa emenda constitucional 136 de 2025. Inclusive, regravei as nossas aulas de precatório, que na verdade eram duas, mas viraram apenas uma, transformei em apenas uma aula para facilitar a sua vida, mas eu não destaquei nada aqui para a sua prova. O que eu vou destacar a partir de agora está dentro aqui da competência do Supremo Tribunal Federal. E a competência do Supremo Tribunal Federal, a FGV adora dizer que compete ao nosso Supremo Tribunal Federal e deles colocam as autoridades. Mas a dica das autoridades você já sabe, né? Que compete ao nosso Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Lembrando que essas são as autoridades que estão lá em Brasília. Olha só, o presidente da República, o vice-presidente, membros do Congresso Nacional. Eu abraço aqui os senadores e os deputados, os seus próprios ministros, que são os 11 ministros do Supremo, e o Procurador-Geral da República, certo? Agora, cuidado, porque estamos falando das infrações penais comuns. Comuns. Tá? Até coloquei maior aqui. Porque se for, por exemplo, crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. E é aqui que a FGV adora tentar confundir vocês com os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Lembrem, por exemplo, que a Dilma sofreu impeachment por crime de responsabilidade. E quem julgou? O Senado. O Senado. Se a Dilma tivesse matado alguém, pegou uma faca, daí seria julgado pelo Supremo. Mas ela cometeu o crime de responsabilidade por pedaladas fiscais. Então, quem julga é o Senado. Aqui está uma questão clássica da FGV, né? Dificilmente vai aparecer ou vai aparecer a prova de técnico ou de analista sem aparecer uma questão sobre isso. Dificilmente, por isso que eu destaquei. Só que aqui ainda dentro do nosso Supremo Tribunal Federal, eu tenho essa competência aqui que a FGV adora também, tá? Que é a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Essa é uma competência do Supremo Tribunal Federal também. A FGV adora dizer que é uma competência do presidente da República. Não, é uma competência do Supremo Tribunal Federal. Então, não cai nessa pegadinha. Eles gostam de dizer que é uma competência do presidente da República porque no passado recente, o presidente Lula se meteu num assunto de extradição de um cidadão terrorista estrangeiro, que é o italiano, aquele Cesare Battisti, tá? Mas não é o presidente que decide, é o Supremo. Mas desde aquela época, a FGV adora ficar dizendo que é uma competência do presidente. Não é! É do Supremo. E essa competência do Supremo, sabe o que a FGV adora fazer? Adora confundir com a competência do STJ, que é a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur. Aquela é a competência do STJ, tá? Mas a extradição solicitada pelo Estado estrangeiro é do Supremo Tribunal Federal. O que mais que eu destaquei aqui? As hipóteses em que cabe o nosso recurso extraordinário. Lembrando que se falar em recurso extraordinário, sempre é no Supremo. Se falar em recurso especial, sempre é no STJ, tá? Não existe recurso extraordinário sendo julgado no Superior Tribunal de Justiça, STJ, assim como não existe recurso especial sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, STF, tá? Então, se liga nessa dica. Mas quando que o nosso Supremo Tribunal Federal vai julgar em recurso extraordinário? Bom, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão contrariar o disposto nesta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, ou julgar válido lei local contestada em face de lei federal. Vejam que na maioria das alíneas fala em Constituição. Ó. Letra A fala em Constituição,
A letra B fala em Constituição. A letra C fala em Constituição. A única que não fala em Constituição é a letra D. Portanto, é a letra D que eles vão cobrar de você para tentar te enganar. E assim que eu chegar nas hipóteses de recurso especial lá do STJ, eu falo e volto aqui nessa letra D. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C nela, que daí eu posso recortar ela lá na frente para você comparar uma com a outra e vai ficar bem legal, certo? Mas antes de chegar lá, eu tenho que destacar para vocês, meus amigos, outra informação importante. O Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça FGV adora, e infelizmente esse eu não tenho nenhum tipo de manha para decorar os membros do Conselho Nacional de Justiça. Então dá um jeito de decorar aí, meus amigos. Infelizmente, a FGV gosta de cobrar. E nas últimas provas não cobraram, então vai cair para você no TJ. Bom, vou deixar para você decorar o Conselho Nacional de Justiça, não vou ler todo ele, até porque não seria produtivo. Já dei a dica, ó, decora porque vai cair. Nesse momento, uma vez que eu dei a dica, eu quero ir para o Superior Tribunal de Justiça. E aqui sim, eu vou estar destacando o processar e julgar ordinariamente nos crimes comuns. Parei de ler. Olha só, lá no Supremo, eu tinha competência do Supremo para julgar as autoridades que trabalham em Brasília. Presidente, membros do Congresso, Procurador-Geral da República e os próprios membros. Julgar os crimes comuns. Quando eu venho para o STJ, eu desço um degrau hierárquico e o STJ vai julgar nos crimes comuns quem? As autoridades estaduais. Então, se aparecer assim, ó, quem é que julga o governador do estado num crime comum? É o TJ? Não, é o STJ. Isso está aqui na linha A. Isso a gente tem que dominar. Olha só. Processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e nesses e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os tribunais, trancou a língua, né? Pronto, soltei a língua. Os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Certo, meus amigos? Eu estou sentindo a minha língua meio travada hoje. Já é a segunda ou terceira vez que eu destravo a minha língua. Então, se liga, porque aqui dentro eu tenho o governador do estado sendo julgado pela STJ nos crimes comuns, e eu tenho os desembargadores do Tribunal de Justiça julgados pelo STJ nos crimes comuns e de responsabilidade. É aqui que está uma excelente questão de prova, principalmente que você vai fazer a prova do Tribunal de Justiça. Então você tem que saber quem é que julga os desembargadores. Simples assim. Na continuação aqui, meus amigos, eu destaquei que a homologação de sentença estrangeira e a concessão do exequatur, as cartas rogatórias, é competência do STJ. Essa competência era do STF antigamente e passou depois para o STJ. Então existem questões antigas da FGV dizendo que a competência é do STF e estava certo na época, mas agora é do STJ. Então, FGV adora essa linha. E, por fim, nós chegamos aqui no julgamento do recurso especial. Então, compete ao STJ julgar em recurso especial, não extraordinário, tá? Aqui é só o especial, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, ou seja, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Então, quando que o Tribunal de Justiça vai tomar uma decisão e cabe recurso especial para o STJ? Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar a vigência, ou quando julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal, ou quando a lei federal, quando der a lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Vejam que nenhuma das hipóteses aqui falou em Constituição, né? Óbvio. Mas eu coloquei uma Hello Kittyzinha corrupinha no demônio na letra B. Por quê? Lembra que eu falei que ia dar um Ctrl C na competência do nosso STF de recurso extraordinário? Olha como aquela competência confunde com essa. Vou colocar aqui agora um Ctrl V. Olha só. A competência de julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal é do STJ. Agora, a competência para julgar válida lei local contestada em face da lei federal é do STF. Qual que é a diferença? A diferença é que no STF fala em julgar válida lei local. No STJ é julgar válido ato de governo local. Essa é a diferença que eu estarei destacando aqui e sublinhando. E vou apagar essa letra D aqui para não confundir vocês no material. Então, cuidado. A Hello Kittyzinha copiando demônio está aqui para você lembrar
desse detalhe, que é isso que a sua FGV vai cobrar na sua prova. E nesse momento, meus amigos, agora eu vou para uma tabelinha que não caiu ainda na FGV, mas eu aposto que vai cair cedo ou tarde. Vai cair, vai cair. Olha só, a emenda constitucional de 2022 fala o seguinte, tá? No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode ele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Olha só, para você impetrar um recurso extraordinário no Supremo, eu tenho que ter uma transcendência, eu tenho que ter uma importância no processo. Não é qualquer processo que chega no Supremo. Já no STJ, qualquer processo chegava. Daí os 33 ministros do STJ estavam com inveja e falaram: olha, eu tenho que ter uma transcendência também, eu tenho que ter um limite, não posso ficar julgando tudo que é recurso. Daí colocaram por meio da emenda constitucional número 125 de 2022 as relevâncias que justificam a impetração de um recurso especial junto ao STJ. Então, haverá relevância para justificar um recurso especial nas ações penais, nas ações de improbidade administrativa, nas ações cujo valor da causa ultrapasse os 500 salários mínimos, nas ações que possam gerar inelegibilidade, certo? Aqui fala também hipótese em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e outras hipóteses previstas em lei. Parei de ler, por quê? Porque terminou, mas eu consigo visualizar com vocês qual que é o inciso favorito, que é esse aqui, que fala de números. Uma vez que fala de números, a banca adora. Então, é esse aqui que eu tenho que lembrar. Mas é importante nós lembrarmos de todos. Ação penal, improbidade, ultrapasse 500 salários mínimos, inelegibilidade, contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Agora, e outras hipóteses previstas em lei? Isso aqui não me interessa. Por quê? Porque eu não vou estudar as outras leis. Eu estou estudando conforme o edital da FGV, certo? E nesse momento não tem outras hipóteses previstas em lei. Só tem esses incisos aqui do nosso artigo 105 da Constituição Federal. No momento que vencemos esse confronto das competências do STF e do STJ, eu posso avançar para a nossa próxima pegadinha que eu destaquei. E a próxima pegadinha que eu destaquei é esse parágrafo 3º aqui que informa o seguinte, olha só. A lei poderá autorizar que as causas da competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, o que acontece? Você vai trabalhar para a Justiça Estadual, certo? Imagina que do nada você chega lá para trabalhar na Justiça Estadual e tem processos que deveriam estar na competência da Justiça Federal contra a Previdência Social, mas estão sendo julgados pela Justiça Comum. Daí você olha, nossa, mas eu nunca vi uma coisa dessa, que absurdo, isso aqui deve declinar a competência. Ô juiz, não julga isso. O juiz vai dizer, venha cá, pequeno gafanhoto. Certamente você passou no concurso por milagre. Você não foi aluno do professor Pedro Kuhn. Porque eu lembro, inclusive teve outros servidores nomeados antes de você que assistiram ao aulão para a prova do professor Pedro Kuhn. E ele explicou que a lei pode autorizar que onde não tiver sede da Justiça Federal, a Justiça Comum julgue processos contra a instituição de previdência social e o segurado. Então, como no nosso município não temos a Justiça Federal, a Justiça Comum julga esses processos. E esse foi o ensinamento do seu nobre mestre Jedi, juiz de direito da comarca que você está atuando. Então, meus amigos, não erre essa, porque a Constituição ela permite isso. Agora, alguém poderia pensar, puxa, professor, mas matéria federal, ela era para ir para o juiz federal, né? E o recurso ir para o TRF, daí vai assoberbar, vai dar muito trabalho para a galera do Tribunal de Justiça. Não, não vai. Vai dar trabalho para você lá no interior, mas para o Tribunal de Justiça não. Por quê? Porque eventual recurso dessas ações previdenciárias vai subir para o Tribunal Regional Federal. E essa informação está aqui no parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Certo? Então, eu estou no Rio Grande do Sul, então qual que é a minha área? É o TRF da 4ª região. Então, vai ali para o TRF da 4ª região esse recurso. Simples assim. O que mais que eu destaquei, meus amigos? Aqui eu não destaquei nada com relação à Justiça do Trabalho, mas olha só. Dentro aqui da competência da Justiça do Trabalho, nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal e como a FGV gosta muitas vezes de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal,
eu destaquei esse parágrafo terceiro aqui para vocês, certo? Olha só. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, basicamente, o que nós temos aqui de fato que está na Constituição? Se eu estiver falando de ações de direito de greve, a competência, como regra, é da Justiça do Trabalho, certo? Então, eu vejo aqui, ó, dentro do nosso artigo 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve. Beleza? Beleza. Só que, meus amigos, só que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, com relação a essa matéria de greve, eu até coloquei um susto ali, ó. Ah! Tomei um susto. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que, se estivermos envolvendo direito de greve de servidores públicos, a competência será da Justiça Comum. E não importa se o servidor público é estatutário ou seletista, a competência será da Justiça Comum. Por isso, esse susto aqui, tá? Para eu não esquecer dessa decisão recente do STF. Eu até estou deixando maior aqui para você, certo? Então, cuidado. Exercício de direito de greve de empresas privadas está de boa. Ó, é competência da nossa Justiça do Trabalho. Show de bola. Só que se estiver envolvendo direito de greve de servidores públicos, olha a notinha de rodapé aqui, ó. Funcionários públicos, seletistas ou estatutários estão fora. Então, o que nós estamos fazendo? Está um pouquinho maior essa nossa revisão de direito constitucional? Tá, mas estamos nos preparando para a FGV. E, meus amigos, vai cair uma questão perguntando sobre a decisão recente do Supremo. Então, tem que filtrar. Essa já é a segunda decisão recente do Supremo que eu destaquei aqui na nossa apostila. Certo? Então, cuidado com essa dica. Continuando, meus amigos, aqui nós falamos dos nossos juízes eleitorais e dentro do juiz eleitoral eu destaquei o artigo 120 que eu vou dar um enter para ficar na mesma página, tá? Opa, no fim, eu dei um enter errado aqui. Desculpa, pessoal. Ó, agora sim. Vou dar um enter para nós estarmos na mesma página. Por quê? Porque haverá um tribunal regional na capital de cada estado de um Distrito Federal. E os tribunais regionais comporão, mediante eleição e pelo voto secreto, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Parei de ler! Por quê, professor? Porque certamente você vai lembrar que eu falei sobre isso na nossa revisão da legislação institucional. Por que é importante esse artigo 120? Porque é o nosso Tribunal de Justiça que escolhe, meus amigos, não apenas 2 desembargadores para atuar no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, mas escolhe também 2 juízes e escolhe também 6 advogados. Na verdade, eles escolhem 2 listas tríplices da entrega. Uma lista tríplice, outra lista tríplice. Tudo isso, quem escolhe é quem? O Tribunal de Justiça. Olha ali, ó, até vou sublinhar para você, Tribunal de Justiça. Então, se é o Tribunal de Justiça que tem todo esse procedimento, é uma chance gigantesca de aparecer na sua prova sobre essa informação. Agora, se liga, se perguntarem para você quem elege os membros do Tribunal Regional Eleitoral, pensa comigo, legislação institucional, você já estudou. Pensa comigo, é o plenário ou é o órgão especial? Órgão especial. Cuidado, vai cair isso na sua prova. Estou vendo essas questões já. Na continuação, meus amigos, destaquei para vocês sobre o quê? Dentro aqui do capítulo, deixa eu encher minha aguinha, está falhando a minha voz. Dentro aqui do capítulo dos tribunais e juízes dos estados, eu destaquei que os estados organizarão a sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Por exemplo, o nosso Tribunal de Justiça do Estado foi organizado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Simples assim. E daí, na continuação, parágrafo 1º, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Tomem cuidado, porque essa frase aqui do nosso parágrafo 1º, a FGV gosta também. Por isso que eu estou sublinhando. Por que a FGV gosta? Porque eles gostam de colocar dentro das alternativas erradas que a nossa competência do Tribunal de Justiça está prevista na Constituição e a lei de organização judiciária será de competência privativa do governador do Estado ou de competência privativa da Assembleia Legislativa. Negativo. A lei é nossa, é do Tribunal de Justiça, então a competência é privativa do Tribunal de Justiça. Certo? Cuidado com essa informação. Na sequência, meus amigos, ainda falando do nosso Tribunal de Justiça,
eu tenho que o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, imagina que o Tribunal de Justiça cria uma Câmara Regional da Zona Sul, uma Câmara Regional da Fronteira e uma Câmara Regional da Serra. Para quê? Para que as pessoas possam ir lá assistir os julgamentos dos recursos no Tribunal de Justiça. Ele fez isso? Não fez, mas pode, a Constituição autoriza. Assim como a nossa Constituição, ela permite que o Tribunal de Justiça instale a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, nós temos, por exemplo, um ônibus, estou dizendo hipoteticamente, tá? Nós criamos um ônibus com um juiz, com servidores que vão lá para o interior para permitir que a população tenha acesso à justiça. De repente, tem lá uma demanda gigantesca de pedidos de alguma situação, e daí o nosso Tribunal de Justiça pode criar essa justiça itinerante para ir lá e satisfazer essa situação temporária. Daqui a pouco terminaram os processos, o ônibus vai para alguma outra cidade que tenha lá alguma situação necessária que precise dessa equipe. Legal, né? Uma vez que nós vencemos aqui o nosso poder judiciário, agora chegamos na nossa função essencial à justiça. E a função essencial à justiça, você sabe, a nossa sigla DAMA, né? Então é a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, o Ministério Público e a Advocacia Privada. Lembrando, nenhum desses são órgãos do Poder Judiciário. Se aparecer aquelas clássicas questões de a marca alternativa que traga somente órgãos do Poder Judiciário. Dentro das alternativas erradas estarão Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público e Advocacia Privada. Você não vai cair nessa. Essa aqui já faz um tempinho que a FGV não cobra porque é muito fácil. Mas, dentro das nossas funções essenciais à justiça, a favorita é o Ministério Público. E por que a favorita é o Ministério Público? Porque o Ministério Público é o mais parecido com o Poder Judiciário. Tanto é que na nossa revisão eu destaquei as vedações do juiz, que são as mesmas vedações do membro do Ministério Público, certo? Inclusive, aqui na sequência, ele traz para nós as vedações. As vedações estão iguaizinhas. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, o quarentena, quarentena, quarentena. E não é à toa, meus amigos, que o nosso Ministério Público é também, dentro das funções essenciais da Justiça, a mais extensa, porque ela é mais parecida com o Poder Judiciário. Então, as advocacias, elas são bem pequetuchas, é 1, 2 artiguinhos, mas o Ministério Público é gigantesco. E dentro do Ministério Público, eu tenho aqui uma função institucional do Ministério Público que a FGV adora, que compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Ou seja, esse inciso 7º é o campeão da FGV, por isso que ele está em destaque aqui no seu material ilustrado. Tá? O que mais que eu destaquei, meus amigos? Aqui no Ministério Público, nós temos também o artigo 130A. Opa, passei por ele. Como eu não destaquei a letrinha, ó, o artigo 130A, ele traz o Conselho Nacional do Ministério Público, que não se confunde com o Conselho Nacional de Justiça, que está lá no artigo 103B. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário. O Conselho Nacional do Ministério Público é do Ministério Público e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, uma coisa eles têm em comum. Posso até dizer duas coisas eles têm em comum. A dificuldade da gente decorar os seus membros, olha só, é uma galera, tá? Um monte de incisos. E a outra coisa que eles têm em comum é a sua competência, que é justamente esse controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Se fosse o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, seria o Conselho Nacional de Justiça. Mas como é o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, estamos diante do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, cuidado com esse joguinho de palavras aí desses conselhos. Não vai você confundir um com o outro, porque sempre que eles cobram o Conselho Nacional de Justiça, dentro das alternativas erradas, eles colocam os membros do Conselho do Ministério Público. Sempre que eles colocam dentro da alternativa ou a resposta pedindo o Conselho Nacional do Ministério Público, eles colocam nas alternativas erradas o Conselho Nacional de Justiça, apostando que você vai se confundir, mas eu sei que estamos chegando no final da nossa revisão. Eu também já estou ficando sem voz, já estou cansado, mas eu não posso permitir que você vá para a prova sem essa informação, certo? Depois, a advocacia pública não destaquei nada, a advocacia privada não destaquei nada e a defensoria eu não destaquei mais nada. Chegamos ao fim de mais um aulão aqui do nosso Prepare. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha
seguido todas as minhas dicas, pois se Deus quiser, nós estaremos muito em breve corrigindo ao vivo a prova e vamos estar acertando as questões com base nesse material. E também, meus amigos, se Deus quiser, estaremos de mãos dadas comemorando a sua posse. Então, uma boa sorte, uma boa prova e nos vemos, se Deus quiser, na nossa correção. Beijão no coração e até lá. Tchau, tchau, pessoal.